Pessoal, vamos orar a Deus para que esteja nos guiando, né? Para que a gente consiga absorver todo o conteúdo que vai ser dado aqui essa manhã. A gente está dando sequência à nossa EBD de férias, né? Essa EBD de férias parece que não acaba, né? Deveria ter acabado agora em julho, estava falando com o Zé, mas o negócio está perdurando. E eu acredito que ainda vai durar um pouquinho mais. Porque esse conteúdo aí dos princípios batistas, esse conteúdo denominacional aí, ele é bem vasto. E a programação que eu havia feito para o negócio, eu achei que fosse bem rápido, né? Fosse apenas resumo, pincelado, coisas assim, mas não é não. O negócio tem bastante grande esse conteúdo, tem bastante coisa aí para estudar. Então eu não achei bacana fazer um negócio rápido, né? A toque de caixa. Aí, uma vez que a gente já se propôs a estudar esse tema, mesmo sendo uma escola bíblica de férias, eu acho injusto com vocês que esse tema seja estudado de uma forma tão rápida, né? Simplesmente numa passada. Que a gente está tentando dar aula, não apresentar um trabalhinho, né, de escola que a gente costuma fazer normalmente rapidinho aí, porque tem vários grupos para apresentar, mas não. Eu acho que as coisas de Deus têm que ser bem trabalhadas, né? Eu acho até pouco o que a gente faz. Eu acho que a gente consegue. Eu acho que Deus tem algo bem maior. E Ele, sim, Ele nos abençoa nesse pouco, mas Ele tem muito mais para nós. E a gente, com esse fator tempo, acaba tendo que correr, porque a gente tem outras coisas para fazer e acaba não dando a devida importância que deveríamos dar. Tá? Mas, enfim, vamos orar. Vamos orar a Deus. Ô, Rita, você ora para a gente? Am- Amém, Senhor. Isso aí, gente. Tudo bem, gente? Bom dia para quem não falei. Bom dia. Mourinha, você passa para a gente dá uma puladinha para nós? Beleza. Em qual ponto estamos aqui? No dia 7, nós estudamos, iniciamos, né, a parte o tema de princípios batistas, né? Uma vez que a gente está estudando aí a nossa denominação, né, a nossa doutrina batista, e uma das partes que rege o pacto da Convenção Batista é a questão dos princípios. No dia 7/8, iniciamos princípios batistas, onde foi falado sobre a autoridade de Deus e a questão do indivíduo, que simplesmente é nos dado esses princípios são voltados para a condição geral, sobre a importância e a autoridade do nosso Deus, né? Dando um pequeno resumo aí, e uma condição individual do ser humano, do homem, da mulher, tá? Hoje a gente vai dar sequência em princípios batistas e falar sobre vida cristã. Eu tinha estipulado colocar também a questão do tema igreja, tá? Ou seja, a igreja é a instituição, né? Tá junto com vida cristã, mas eu acho que esse tema vida cristã ele tem um conteúdo muito grande e acho que os dois, se eu tivesse colocado igreja também,
ficaria muito vago, né? Que a gente teria que abordar com muita rapidez. E o tema vida cristã é um tema muito vasto. Por quê? Porque a gente está saindo da questão da autoridade do indivíduo de uma forma, de um caráter pessoal, tá? E a gente está indo para a questão do indivíduo e da autoridade da forma prática da situação, da forma prática. Ô Morinha, passa mais um aí para nós. O que a gente fala sobre vida cristã no tocante a questão dos princípios batistas, tá? A vida cristã, ela tem a ver com indivíduo, o reino e a sociedade, tá? Eu coloquei aqui as duas setinhas quando a gente fala de reino e de indivíduo. De reino são as coisas, estamos falando de Deus, estamos falando da autoridade, tá? Que é aquilo que a gente falou sobre isso, na primeira aula, na aula anterior, tá? Ou seja, o indivíduo e a autoridade, falamos dos dois. Hoje nós estamos falando sobre a reciprocidade dos dois, tá? Ou seja, a relação do reino com o indivíduo, tá? E o reflexo disso para a sociedade. Ok? Não sei se eu estou sendo claro nessa questão, tá? Por quê? A igreja, tá? É um conjunto de membros, tá? É o corpo de Cristo, tá? Formamos o corpo de Cristo e também partimos do princípio que temos uma simbiose, ou seja, uma troca com o reino, refletindo o quê? Na sociedade, refletindo naqueles que não conhecem a Cristo, tá? Então vamos partir dos seguintes temas quando a gente fala de vida cristã, tá? Nos foi colocado aqui esses 5 temas para esmiuçarmos hoje: a salvação pela graça, as exigências do discipulado, o sacerdócio do crente, o cristão e seu lar e o cristão como cidadão. Então, assim, eu tento entender como é que o escritor trabalhou esse pacto da convenção e eu tento chegar num consenso que isso daí teve uma métrica para ser escrito, né? O cara não foi levando a revelia e, vou escrever sobre isso, vou escrever sobre aquilo. Não. Acredito que tenha tido uma métrica. Toda leitura, quando bem elaborada, ela tem uma métrica, né? Ela tem um princípio, um meio e fim, e o princípio se interliga com o meio que chega no final e chega-se à conclusão. Presumo que seja isso, ok? Então, eu penso da seguinte forma, tá? Eu penso que o autor iniciou muito bem. Iniciou sobre a nossa condição, tá? Diante no contexto que nos enquadramos, tá? Que no contexto em que envolve a salvação pela graça. Ô Mourinha, passa para o próximo aí para mim. Tá? Então vamos começar com a salvação pela graça. Foi colocado aqui, eu coloco aqui diante dos irmãos o contexto de graça. O primeiro contexto de graça que eu encontro é aquele contexto do dicionário, né? Agora do Google, né? Do Google, que fala assim: a graça é um favor que se dispensa ou recebe. É uma dádiva. O que é uma dádiva? É um presente, né? É algo de extremo valor. Quando a gente está falando do dicionário, que no caso é algo do nosso dia a dia, algo secular, ele fala simplesmente da seguinte questão: que você pode conceder a graça e você pode receber a graça. Sim, está falando da relação entre nós, os próximos, os seres humanos, né? E que tanto o você dispensar quanto você receber, ela parte do princípio que ela é uma dádiva. Dádiva, fato de ter valor e pelo fato de ser algo que você não precisa trabalhar para receber, não é?
Se o Zé me deu um presente ou fez um favor para mim, às vezes não é. Já diga-se de passagem, por ser um favor, é algo que não se espera que eu faça algo em troca. E simplesmente pelo nosso relacionamento e pela consideração, ele fez esse favor. Da mesma forma, ele me deu esse presente, entendeu? Então, eu fui beneficiado pelo Zé por conta por graça, por não precisar dar nada em troca. E o que o pacto da Convenção Batista diz sobre a graça é o seguinte: é a provisão misericordiosa de Deus para a condição do homem perdido. Aí nós já estamos falando sobre a questão da graça no que diz respeito de Deus para conosco, correto? Então, não é uma reciprocidade, eu não posso, eu concedo graça ao Zé, o Zé me concede graça nessa questão do nosso relacionamento, sem obter nada em troca. Agora, quando a gente fala de graça de Deus, a gente está falando que nós não tínhamos nada para entregar para Deus, correto? E Deus nos concedeu aquilo de tão precioso, que é a dádiva, pelo qual nós estamos falando ali em cima, que no caso é a nossa vida eterna, e a nossa salvação, correto? Por conta da sua graça. Tá? Então vamos começar. Para começar essa questão do indivíduo e a reciprocidade de Deus e homem e a sociedade, parte-se do princípio que tudo vem do Senhor. E de que somos dependentes de Deus e Deus, por sua grandiosa e misericordiosa graça, nos concedeu a salvação. Nos salvou. Por sermos salvos, temos um relacionamento direto com Deus através de Cristo, correto? E temos a oportunidade de receber do Senhor. E se nós recebemos do Senhor, nós temos que dar, ok? De graça recebeis, de graça dais, não é? A próxima tópico que rege o pacto seria que o homem, em seu estado natural, é egoísta e orgulhoso, e está na escravidão de Satanás, espiritualmente morto. Tá? Ou seja, o que está falando aqui é que o homem não consegue por si só se livrar do pecado. A questão da salvação, tá, e da misericordiosa de Deus, da salvação pela graça, deve-se ao fato primordial de que o homem é escravo do pecado, de que o homem, tá, ele é orgulhoso, é egoísta, como diz aí o texto, tá, e que ele não consegue se livrar disso. Você já viu aquela questão daquilo que você tenta se livrar, mas não consegue? E você sabe que está entristecendo a Deus, e muito pior, né? É algo que toma todo o seu tempo, muitas vezes, toda a sua energia, e você não consegue se livrar, não é? E a gente fala, pô, somos pessoas, somos livres, né? Podemos escolher. Podemos escolher. Ou você escolhe por Deus, ou você escolhe pelo pecado, né? Ou você serve a Deus, ou você é escravo do pecado. Então, por conta dessa graça e dessa salvação que Deus nos concedeu, tá? Ele tirou de nós esse estado natural de egoísta que nos escraviza, que nos torna escravo de Satanás. Alguém lê para mim Efésios 2, 1 a 3? Meu, é uma dos textos que mais evidencia essa questão da escravidão do pecado. É isso aí. Deus nos tirou dessa condição. A condição inicial do ser humano,
tá? Como homem caído, tá? É de escravo. E escravo da carne, sendo levado por todos os ventos, não é? Não é assim que falou agora em Efésios? Nós, o homem sem Cristo, o homem sem Deus, é um homem perdido. É um homem perdido. Ele só é levado a fazer a vontade da carne. Ah, eu posso fazer aquilo, eu posso fazer isso, eu sou livre. Mas todo fator de liberdade tem o seu fator de consequência. E a consequência do pecado é o quê? É a morte. É a morte. Então você acha que está livre para fazer o que você quer? Você acha que está livre pelo fato de não ter Cristo? Muitos falam, né, no mundo aí que assim, eu não sigo os dogmas da igreja, né? Eu não sigo as regras de um livro. Eu tenho minha forma de pensar e minha forma de agir, e eu posso ir para onde eu quiser. Nós também podemos ir para onde nós queremos, né? Só que a gente consegue escolher. E é esse fator de escolha que Deus nos concedeu através de Cristo. Mas, enfim, levando em consideração o fator de escolha, tudo é lícito, porém, nem tudo me convém. Mas, enfim, nós entendemos pela transformação que Jesus faz em nossas vidas o que convém ou o que não convém. Então, nós somos livres, porque Cristo nos libertou. Agora, muita gente não escolhe isso. Quem não conhece a Cristo não escolhe isso daí. Próximo aqui é que a salvação é uma dádiva de Deus através de Cristo. Como eu falei lá no início, né, toda vez que eu dou aula eu dou um spoiler, acho que o que eu vou falar depois eu acabo falando antes. Mas sim, a salvação é uma dádiva de Deus e é dada através de Cristo. Aqui o ponto principal desse tópico aqui é a questão do fato de que Deus nos libertou através de Jesus. Ô Márcia, você lê para a gente aí Efésios 2, 4, 5? Amém. Pela graça nós somos salvos. Então Cristo nos libertou, nos tirou da escravidão do pecado e nos fez parte integrante do seu reino, do corpo dele. Ô glória, né, Álvaro? Aleluia, glória a Deus por isso. E é isso aí mesmo. Passa para o próximo aí, Morinha. E continuando sobre a questão do tópico da graça, eis a questão. Existe uma condição para que recebamos a salvação, correto? A salvação está condicionada apenas pelo arrependimento em relação a Deus, pela fé em Cristo e pela entrega incondicional a Ele como Senhor. Eu grifei aí apenas, tá? Porque como a gente está falando de salvação e como a gente está falando de graça, levando em consideração que eu comentei sobre a questão da graça, que é um favor imerecido que nos foi feito, não há nada que possamos fazer, tá? Com os nossos esforços para que tenhamos a salvação. A própria tópico diz, né? É pela graça, não há nada. Entendeu? A gente vê muita pessoal de outras religiões, de outras, inclusive até gente dentro de igreja, que tem uma linha de pensamento de que para a gente obter a salvação é necessário não só ter fé em Cristo, mas fazer determinadas coisas. Isso daí é legalismo quando a gente fala de dentro de igreja. Paulo brigou muito contra isso em determinadas cartas,
Tá? Paulo fala muito sobre isso, sobre a questão do legalismo, porque tinham pessoas que eram de seita judaizante, que tinham além, que expunham dentro da igreja, que além da conversão, da salvação ser através de Cristo, de aceitar a Cristo, também era a questão das práticas judaicas. Ah, você tem que aceitar Cristo, mas também você tem que ser circuncidado. Você tem que aceitar Cristo, mas você tem que fazer lá ingerir determinados alimentos. Paulo fala não, não. A salvação vem unicamente pela fé em Cristo e pela entrega incondicional a Ele como Senhor. Então, assim, quando a gente estava voltando um pouco sobre a questão de Efésios, nós estávamos como escravos do pecado, escravos de Satanás, e Cristo nos libertou. Cristo pagou por nós um preço de sangue. Logo, somos servos de Cristo. Exatamente. Temos que ter em nossa consciência, e com certeza o Espírito Santo habita em nós, está trabalhando em nosso coração, tá? Para que realmente assumamos o nosso posto como servos desse Senhor Jesus, que estamos cada vez mais aprendendo, correto? Exatamente. A salvação vem através da graça, pela fé, coloca o indivíduo em união vital e transformadora. Como aquilo que eu estava falando agora. Isso essa questão da reciprocidade do homem com Deus, tá? Ela é uma via de mão dupla, né? Algo que só nos beneficia, né? Sendo sincero, né? E, e uma das características que nos move pela salvação é que a salvação ela não é estática. Você não é salvo só adquire a salvação e pronto. Não. A salvação é um processo. Nós havíamos até falado no início dessas aulas que estamos dando que a salvação é um processo. Estamos num processo de santificação, correto? Então, é um processo que nós cada vez mais nos libertamos, sacrificamos o nosso eu e absorvemos mais do Espírito Santo em nossas vidas. E nos tornamos mais parecidos com Cristo. Exatamente. Então, quando a gente fala que a salvação é de graça, pela fé, e coloca o indivíduo em união vital e transformadora com Cristo, significa que nos coloca como servos de Cristo e nós não somente fomos salvos, mas também recebemos de Cristo a oportunidade de sermos como Ele. Olha como isso é maravilhoso, não é? Se nós não tivéssemos sido salvos, nós não sequer teríamos a noção de que precisaríamos parecer mais com Cristo. É. Uhum. Ah. Sim. 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 Uhum. É. Então.
Convém, exatamente. Agora eu lhe pergunto mais, trazendo para os dias de hoje. Como é que você vai explicar para o seu amigo lá fora que você, por o fato de ser convertido, deixou de frequentar determinados lugares com ele? Ou de ter determinadas atitudes que hoje você, antes você se enaltecia, mas hoje você reprova. Entendeu? É, não é assim. Exato, exato. Ou determinados costumes e práticas. Quem que veio aqui de igreja de família católica? Eu vim. Mano, eles têm umas práticas e é um tradicionalismo, né? É uma tradição tão grande determinadas coisas, né? Que para eles realmente a tradição importa muito, muito. É a cultura, porque a tradição ela muitas vezes ela ela consegue mover uma sociedade e aquilo se torna uma verdade. E como é que você vai se livrar disso? Né? Só que a tradição em si, ou o tradicionalismo, como até a questão da lei, tá? Ela é considerado nada quando você utiliza ela como tudo na sua vida. Quando Cristo está na sua, quando Cristo vive em você, aquilo tudo é considerado nada. Por quê? Porque o fato de você tentar se esforçar para cumprir aquilo já está errado, não é? Já está errado. Não estou falando que a lei, como Jesus falou no Sermão do Monte, eu não vim para abolir, eu vim para cumprir. Só que a gente só consegue cumprir a lei em Cristo, com a transformação que nos é dada. E não é por esforço nosso, não é? É porque estamos cada vez mais sendo parecidos com Ele. É muito bacana isso. Aí fala assim, ó, como reflexo da graça e dessa transformação que Cristo faz em nós, a salvação é caracterizada por uma vida de santidade e boas obras. Aí a gente já fala do reflexo do relacionamento de Deus com o homem na sociedade, se a gente for pensar por esse lado. Alguém lê aí Efésios 2, 8 a 10. É dom de Deus. Exato. Então, assim, você não faz a boa obra para ser salvo. Você é salvo e por conta de ser salvo, você pratica a sua boa obra. Então, Jesus quer que a gente faça o quê? Que a gente se santifique. A santidade é o nosso relacionamento com Deus, é o abrirmos mão do nosso eu para absorvermos cada vez mais Cristo, cada vez mais o Espírito Santo em nossa vida, tá? Nos separarmos para Deus, sermos cada vez mais como Cristo, ok? E espelharmos a nossa santidade através das nossas boas obras. Hoje eu estava vindo para cá, a Adri me encontrou ali, a gente estava atravessando a rua. A Adriana falou: vem cá, sabe, hoje à noite você não pode vir dar uma olhada com a Bruna, ver se você tem roupa aí GG, ou calça tamanho 48. Eu sei porque ela perguntou isso para mim, né? Que eu calço 42, né? Minha roupa é P, a estrutura é tão. É, a estrutura não sei. Não, se eu pegar meu passado, é XXG, querido. Eu tô no GG. Ela pulou. Exatamente. Mas ela quer uma roupa, não quer coberta, né? Se for pegar as roupas anteriores, é fica coberta. Mas, enfim, o que condiciona a Adriana
a pensar no próximo. É o fato pelo fato dela estar pensando no próximo, ela vai obter a salvação ou não? É aquilo que Cristo está fazendo na vida dela. É aquilo que Cristo faz na vida dela. É cada vez mais o trabalhar do Espírito Santo na vida dela, a ponto dela entender que essa pessoa, ela, assim como nós seres humanos, assim como nós temos necessidade, ela como um ser humano, nós todos somos, o nosso próximo, independente de ser da fé que ele tenha, independente do que ele professe, ele tem a mesma necessidade que a gente, de ficar quentinho no frio, de ter uma roupa para vestir, né? E independente da fé que ele tem essa mesma necessidade. Cristo, o caminhar com Cristo, tá caracterizado por essa transformação, nos dá um senso, cada vez mais nos transforma e nos dá um senso de justiça. E o senso de justiça não está condicionado às nossas crenças, aos nossos valores, mas está condicionado pelo fato de sermos criaturas de Deus, de sermos seres humanos, entendeu? E isso é o princípio de tudo, que independente da fé, o ser humano ele é extremamente valioso para Deus. E por isso a nossa atitude, quando cada vez mais convertidos, parecidos com Cristo, tá? É expressarmos isso não por, por um fato de você ter escolhido, mas sim pelo fato daquilo passar a ser parte de você. Isso que é muito interessante. Porque a princípio a gente escolhe caminhar com Cristo, mas Cristo cada vez mais vive em nós e determinadas coisas que a gente faz que ressalta o reino, exalta o reino e transparece Cristo através de você, já não é algo de escolha, é algo de essência. Já é seu. Por quê? Porque Cristo vive em você. Ô Morinha, passa para nós aí. Agora a gente vai pular aqui essa questão da, da salvação pela graça. A gente está indo para a questão do discipulado. Tá? O Pacto da Convenção Batista, ele nos fala um pouco sobre a exigência do discipulado. Aqui ele fala da seguinte forma: inicia-se com a entrega a Cristo como Senhor. É premissa necessária, né? Antigamente, como é que funcionava essa questão de discipulado? Até o Zé que estudou um pouquinho melhor, até me corrige determinadas situações aí. Quando Cristo fala, eu vos fareis meus discípulos, tá? Tem muito a ver com a questão da sociedade na época, em que você atingia determinada idade, você tinha um discipulador, ou seja, uma pessoa, e até hoje, se você for ver bem, é um pouco espelhado nos dias de hoje, né? Porque o jovem ele tem uma necessidade muito grande de se espelhar, tá? Muito grande. Se você for ver bem, antigamente nossos pais mandavam a gente trabalhar cedo, né? Porque os pais às vezes também trabalhavam muito e não tinham muitas condições de ser um espelho para os seus filhos. Então eles achavam que pelo fato de você botar a criança ou o moleque para trabalhar cedo, ele se espelharia em determinadas pessoas que consideradas pessoas de bem e passariam a imitá-las. Até o ponto de serem como essas pessoas. Entendeu? Então era sempre assim. Você tem que começar a trabalhar cedo. Por quê? Porque você precisa se tornar um homem, né? E o jovem ele se espelha, os homens e mulheres, independente disso, o jovem se espelha no seu amadurecimento em determinada idade, em determinadas pessoas. Isso é uma prática não só da comunidade judaica, como de muitas outras comunidades, muitos povos daquela época. Ele chegava uma determinada idade, ele começava a ser discipulado. O discipulado é tornar a pessoa igual a você, praticamente.
entendeu? Igual a você. Como curiosidade, Paulo era discípulo de Gamaliel, né? Gamaliel era um discipulador que era muito top na época, era um fariseu, né? Paulo era fariseu, né? Então, muito de Gamaliel, Paulo absorveu. Muito de Gamaliel, Paulo absorveu. Depois ele se tornou um discípulo de Cristo, né? Sim, não. Fariseu, gente, não é o. A gente olha muito a questão hollywoodiana da Bíblia, né? Ah, que o fariseu é ruim. O fariseu era legalista. Era um povo estudioso da Bíblia em todos os aspectos. Agora você pensa aí, para o cara tentar entender a questão da lei, que Jesus veio para cumprir a lei, mas assim, de uma forma prática, ele estava abolindo, assim, aos olhos dos outros. Mano, aquilo ali era uma afronta à lei judaica, entendeu? Exato, tanto é que Paulo era um perseguidor de Cristo. Paulo não era uma pessoa ruim. Paulo era uma pessoa, era um fariseu, era uma pessoa que estava pregoado na lei, porque ele era discípulo de um apregoador da lei. Por mais maior sabedoria que ele teve, né, que Gamaliel teve quando falou lá em Atos 2, se eu não me engano, né, que quando eles queriam prender Pedro, que Gamaliel falou: "Não, se for de Deus, não tem como lutar. Agora, se não for, logo vai se dissipar." Essa sabedoria de Gamaliel, que era o discipulador de Paulo, mas Paulo se tornou discípulo de Cristo. E aí a gente vê em todas essas cartas como Paulo agia. Porque Paulo agia porque Cristo vivia nele. Ele começou a imitar os passos de Cristo a partir do momento que isso passou a fazer parte dele. Assim como antes, aquilo que ele imitava de Gamaliel fez parte dele a ponto de perseguir, de segurar a capa para os outros apedrejarem Estevão, não é? Ele começou a imitar Cristo a ponto daquilo se tornar real para ele. E a gente vê através dos escritos, através daquilo que Deus falou através dele nas cartas, né, nas epístolas, como Paulo era parecido com Cristo. Assim como ele fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Exatamente. Então, é necessário que haja um discipulado. É necessário que haja um discipulado. Então, inicia-se com a entrega a Cristo como Senhor. Como Senhor. Se desenvolve na proporção que a pessoa tem comunhão com Cristo e obedece seus mandamentos. Essa obediência a Cristo exige abrir mão das ambições e propósitos pessoais e obedecer a Deus. A gente, quando vem para Cristo, a gente vem cheio dos nossos eus, né? Dos nossos traumas, das nossas concepções de vida, né? E diga-se de passagem, quando a gente continua, depois de um bom tempo, dentro da igreja, com determinadas concepções que regem o favoritismo pessoal, muitas vezes, é porque a gente precisa cada vez mais abrir mão do nosso eu e seguir mais o espaço de Cristo. Ainda estamos. Ah, tenho 30 anos de igreja. Sempre fui assim. Esse sempre fui assim é embaçado. É meio complicado, né? Porque é um tradicionalismo muito grande. Exato. Ah, ah, não? Isso o Russell Chat falando pro outro. Aham. Ele falando pro velho, pro Russo. Aham.
Não estão dispostos a aprender. Uhum. Sim, exato. Sim, exato. E isso daí era corriqueiro, sacrificar filho naquela época. Exato. É, exatamente, né? É, exatamente. 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 É isso mesmo. Abrir mão das nossas certezas. É que nem é que nem a questão de Lucas 9:23 aí que eu coloquei. Se alguém puder ler, olha aí, não é? O negar a si mesmo, que é mesmo aquele mesmo caso do jovem rico, né, que perguntou para Cristo como é que ele deveria segui-lo, né? Que ele fala, mesmo teoricamente seria a mesma coisa, né? É você tirar aquilo que você há muito tempo foi formado, que vem formando a sua opinião, que vem formando você, se colocar à disposição, né, de Deus para que Ele faça real obra na sua vida, para que você consiga enxergar de uma outra forma. Transformar-vos pela renovação de vosso entendimento, de vossas mentes. Exatamente. Seria isso. Então, parte do princípio que para você se tornar um discípulo, iniciar um discipulado, primeiro você tem que identificar quem vai ser o seu senhor, para quem vai te discipular, né? Depois, você entregando-se ao discipulado de Cristo, você desenvolve na proporção pessoal de comunhão com Cristo e na medida que você obedece seus mandamentos. Ou seja, contato, né? Quanto mais contato com Cristo, mais parecido com Cristo se tornará. É interessante também, voltando a essa questão de discipulado naquela época, que o jovem ia bem cedo, né? Para ser discipulado. E onde a visão dele de mundo estava começando a se formar, né? Era difícil você chegar um cara assim de pegar um marmanjo, que naquela época, 20 anos já era marmanjo, né?
Falar assim, ó, vou te colocar como aos pés de fulano de tal para você ser discipulado. O moleque já estava cheio de visão. Exato. Não era para todas as pessoas. É elite. Elite. Uhum. Em casa. Em casa. Exato. Assim. Inteira, né? Inteira. A Torá inteira. Mestre. Exato. Esse é fato. É, e diga-se de passagem, o ensino ainda está sendo uma coisa de elite, né? Sempre será. Não, não, exato. Aham, sim, sim, uhum, exato, exato. Sim, uhum, sim, exato. Condições. Uhum, exato. Nas pegadas do mestre. Exatamente. É isso mesmo. É isso mesmo. Exato. As pegadas do mestre é no caminho estreito, exatamente. Não dá. Isso é uma realidade. Essa é a questão essa que é a questão do discipulado com Cristo, né? O caminho é estreito. Glória a Deus pela graça. É uma realidade. Outro ponto aqui que o discipulado baseia-se no reconhecimento da soberania de Cristo na vida como um todo. Ou seja, Jesus é o Senhor em tudo, em tudo. É aquela pulseirinha, né? O que Jesus faria? Já viu aquela pulseirinha que tinha muito na Deus e Amor, não, na Renascer, né? É. O que Jesus eram as iniciais, né? OQJF. O que Jesus faria? Então os jovens tinham todas essas pulseirinhas assim. Aí qualquer situação, aí você olhava, o que Jesus faria numa situação como essa? Exato. O que ele fez, exatamente. Alguém lê para mim Filipenses 2, de 6 a 8.
Olha isso. Olha como é que é interessante essa questão do discipulado e de esvaziar-se a si mesmo. Qual foi o primeiro que se esvaziou? Jesus. Da sua glória, para se tornar como nós. E depois o que ele fez? Ele foi obediente. Então, olha como é que é interessante isso. Nós, como discípulos de Cristo, temos que esvaziar de nós mesmos e sermos obedientes. Obedecemos. Então, aquilo que o Zé falou, os passos de Cristo, a gente tem que pisar nas pegadas dele. Exatamente. Exatamente. Eu achei muito interessante esse texto de Filipenses, porque ele retrata bem sobre essa questão de discipulado, que da questão do exemplo, né? O primeiro a dar o exemplo foi Deus. O primeiro a dar exemplo foi Deus. Então nós temos que ser imitadores. Passa para o próximo aí, ô Morinha. Aí vamos para um outro tema aqui, que é o sacerdócio do crente, tá? O sacerdócio do crente. O indivíduo pode ir diretamente a Deus em busca de perdão através do arrependimento e da fé em Cristo. Isso já é o principal e o início de tudo, né? O início de tudo. Nós temos contato direto com Deus através de Cristo. Cristo, quando morreu, o que se rompeu? O véu. O que era o véu? O véu do templo. Era a separação de Deus e o homem. Era considerado, era uma simbologia da separação de Deus e o homem. O homem levava o sacrifício até a porta do Santo dos Santos, né? Que era que até onde o véu deixava ele ir. Depois do véu para dentro era o sacerdote que levava. O sumo sacerdote, exatamente, que levava, que fazia o sacrifício, que queimava e que fazia todo o processo de expiação dos pecados. Então, culturalmente, o homem não era qualquer um que entrava no Santo dos Santos, que atravessava o véu para chegar na presença de Deus. Tinha até o sininho, né? Que se o sumo sacerdote chegasse com um pecado, ele era fulminado na hora, aí tocavam sininhos e puxavam o corpo do cara. Né? Então, assim, imagina como é que o negócio era, né? E. Oi? Parava de tocar, né? É, parou de tocar, vamos puxar o cara. Porque o cara estava em pecado, o cara não era digno de entrar no Santo dos Santos. Olha só como o negócio era forte, né? Era forte. Ninguém podia estar na presença de Deus. Quando Jesus morreu, rasgou-se o véu. Meu, até me arrepia. Porque a gente tem essa condição e esse sacerdócio de falar direto com Deus através de Cristo. Exato. Eu, eu ia exatamente falar sobre isso. Ah, não, não, não. Era o Caifás? É, Nicodemos, não, não, não. Não, não era Nicodemos, não. Não, não era. Aham.
E não era fulminado. Exato. Detalhe, né? Detalhe. Mas eis a questão da situação, né? Aquele lugar, ele trazia, assim, um aspecto bem, teoricamente negativo, né? De que havia uma divisão. E não era uma divisão entre Deus, uma separação entre Deus e o homem, mas era uma divisão de classe. Era uma divisão entre eu e o meu semelhante. E realmente aquele semelhante que entrava dentro do templo, assim como o Zé falou, não era digno de estar lá. Mas Deus nos nivelou. E Deus viu que a gente também ninguém é digno de estar na presença dele. Mas através de Cristo, pela sua graça, ele nos concedeu. E é aquilo que até o Álvaro falou. O problema está em muita gente, inclusive dentro da igreja, de achar e procurar determinados milagreiros. Porque sim, essa questão do véu e essa nivelação que nos fez todos, independente de quem seja, independente de ser Eli, de ser Rodrigo, de ser quem for, tá? Todos somos dependentes da graça de Deus. Todos. Mas o mais importante de tudo isso é que Deus está disponível a todos para conceder a sua graça. Não confundir com dons, exatamente. Nós fomos, irmã Zilda e eu fomos num velório esses dias aí, da tia da Cleide. Da tia da Cleide, não, do tio da Cleide, pelo amor de Deus, eu já estou matando a mulher. Da dona Terezinha, se eu não me engano. E ela gosta muito porque eles são católicos, eles têm um costume e uma tradição católica e nessa tradição envolve a questão de que outros são mais espiritualmente melhores do que uns são melhores do que outros espiritualmente falando e que são dependentes. Tanto é que chama-se muitos para rezar o terço em casa, porque essa irmã é mais crente do que a outra, uma coisa mais ou menos assim. Aí a irmã Zilda foi chamada para ir no velório, eu fui acompanhar a irmã Zilda e a gente estava no caminho, ela falou assim, eu não gosto muito de fazer esse papel, porque eu entendo a linha de pensamento de quem me chamou, entendeu? Que a pessoa pensa que eu sou mais espiritual do que as outras, que eu sou uma pessoa diferente. Exato. E aqui dentro também muitos pensam dessa forma. Ah, que a irmã é mais espiritual que eu, que não. Gente, é o mesmo contato que a irmã tem, nós também temos. O que nos torna menos espirituais que ela? Entendeu? O mesmo centro de busca que a irmã tem, que outros têm, eu também tenho, você também tem, qualquer um tem. Deus se fez, se mostrou disponível para nós. E realmente, é, há uma certa questão de falar, irmão, ora por mim, né? Você que está sempre mais perto de Deus, ora por mim, é o crente 6 horas, né? Ora por mim. Por que você não ora? Ou então aqueles que conseguem determinadas coisas. Ah, aquele irmão tem oração forte, hein? Aquele irmão tem oração forte. Gente. Então, eu também já chegaram a falar para mim que eu tenho uma oração forte. Gente, isso daí é terrível, sabe por quê? Porque o irmão está pecando de duas formas, tá? Primeiro que o irmão está pecando pelo fato de achar que o outro
é melhor que ele e que ele também, de uma certa forma, não precisa orar a Deus, né? Ou seja, deixa para o irmão fazer. E segundo, que às vezes pode passar uma conotação para o outro e o outro pecar por vaidade, né? Não é verdade? É, exato, exatamente. Exato. Não, não, né? Eis a questão. O sacerdócio. Exato, exatamente. Essa questão. O homem, tá? Ele tende, em sua cultura, ele tende a querer criar deuses, né? Deuses que são palpáveis e que a gente enxerga e que são visíveis, né? E isso é muito perigoso. A gente fala daquela época do pessoal do Antigo Testamento, da serpente de bronze. Nós também temos que tomar muito cuidado e sempre estarmos nos autoanalisando e vigiando para não criarmos deuses diante de nós, para não sermos sacerdotes de algo que não é Deus. Hum, Nada é simples. Aham. Uhum. Os maus espíritos, os vampiros. Uhum. Sim, sim. Uhum. Sim.
Simples, né? Mas não, muito pelo contrário. Quando você fala de básico, você está falando que é aquilo que dá base, tá? Então, se a gente for puxar a fundo, depende do que você está falando, né? Se eu falar aquela branquinha, beleza, mas ela dá uma base para você colocar uma estampa. É assim que funciona. Da mesma forma, a casa, o lar, foi instituído por Deus como uma unidade básica da sociedade. Ou seja, a sociedade é composta por lares, independente de onde você esteja. Você vê com essa questão, infelizmente, pandêmica, muita gente perdeu o lar, está morando em barraca lá no centro da cidade, né? Está morando debaixo da ponte, mas mesmo assim, independente das quatro paredes, aquilo é um lar. É um lar, porque é composto de pessoas que convivem debaixo do mesmo teto. Muitos deles não podem nem sair de lá, porque não tem condições. Essa que é a questão da coisa. Entendeu? Mas, enfim, tirando um pouco essa questão da sociedade, da situação que a gente se encontra hoje, no contexto principal, o lar cristão foi instituído por Deus como uma unidade básica da sociedade. Ou seja, a sociedade é composta de lares. Se você sair daqui, você tem N casas, o Ed mora aqui do lado, o Ed tem o lar dele. O Zé tem o lar dele, o Gilmar, cada um aqui tem o seu lar, né? E se a gente for pensar por essa questão, até o que diz aqui no segundo tópico, que a formação dos lares verdadeiramente cristãos deve merecer a atenção de todos. O lar, a casa, a família, como é que eu posso dizer? É uma subcélula da igreja, digamos, não é? É uma subcélula da igreja. Aqui a gente vem, a gente se reúne como servos de Deus, como igreja instituída, correto? Só que você vai sair daqui, você vai para tua casa comer um nhoque, ou vai para tua casa fazer alguma outra coisa. Você vai ou você vai com os seus filhos, ou você vai com a sua esposa, enfim, onde tiver mais de uma pessoa morando debaixo do mesmo teto, ali é um lar, ali é uma família, entendeu? E é muito importante, tá, a gente entender como é que vai ser a base para o nosso lar. Por quê? Se o lar cristão foi instituído por Deus como base da sociedade, a definição num termo de como vai ser a sociedade é um reflexo de como está instituído o lar de cada um. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você sai da igreja e vai para a tua casa, e na tua casa não é como é na igreja, você está passando um reflexo para a sociedade que você está formando, sendo um coautor de uma sociedade mal estruturada. É assim que o negócio funciona. Então, o nosso reflexo, o nosso cristianismo, a nossa vida tem que ir além dessas portas aqui. Tem que estar estruturada em nossos lares também. Em nossos lares, que é de onde vêm os ensinamentos aos nossos. Quando o nosso filho faz uma bagunça, o que ele é? Sem educação. E quem que dá educação para ele? A mãe, né? Aí é a mãe. Aí tá vendo, Alice? É a mãe. Entendeu como é que funciona? É. Então, deve-se o fato de muitas vezes a sociedade estar estruturada desse jeito, porque os lares estão, de uma certa forma, sendo desestruturados ou estruturados de uma determinada forma. Então, quando você fala que a formação dos lares, isso daí dentro do conceito da do pacto da Igreja Batista, dentro do conceito da nossa doutrina, tem que ser verdadeiramente cristão, e tem que merecer uma atenção especial, significa que você é verdadeiramente cristão aqui, é verdadeiramente cristão na sua casa, o seu lar tem que ser. Se você quer impactar o mundo com Cristo, o negócio tem que começar da tua casa. Aí você fala, começa da igreja, não, começa da tua casa. É assim que o negócio funciona. Entendeu? Se você não respeita o seu próximo, se você não respeita o seu vizinho,
ele vai ter uma visão deturpada sobre como é seu lar. Isso daí vai sair de lá de uma forma errada. É isso mesmo, são paredes de vidro. São paredes de vidro. Olha, eu tenho que agradecer a Deus. Você não é cristão? É isso mesmo. Eu tenho que agradecer a Deus, eu dou glórias a Deus, porque eu moro do lado de uma vizinha, Elisete. Ela é pastora Elisete, né? O marido dela assumiu uma congregação de uma igreja batista renovada aí, e faleceu, ela teve que assumir o lugar, porque o negócio foi feito na casa dela. Vou falar uma coisa, essa mulher já me ajudou tanto, me ajudou tanto. Essa família já me ajudou tanto. Uma vez a Bruna teve internada, a mulher até minha roupa passou, tá? Mas isso daí é um reflexo de Cristo na vida dela. É um reflexo dos ensinamentos de Cristo, do seguir a Cristo na vida dela, que repercutiu na minha vida. E ela faz isso para qualquer um, independente da denominação. Aí eu fazendo propaganda, né? Eu fazendo propaganda. Mas assim, eu já lhe digo, o Álvaro, não vai para lá, querido. Seja a estrutura na sua casa que você vai ver. O pessoal vai perguntar o endereço daqui. É assim que funciona. Mas assim, foi só um exemplo. Não é? O pessoal tem que perguntar o endereço daqui pelo fato do que você é na sua casa. Nossa, meu, mas você é tão bacana, né? Meu, qual que é a sua linha de fé? Poxa, onde é a tua igreja? Não é? É interessante isso daí. É até interessante. Mas, enfim, o, o lar deve ser constituído por dois seres cristãos dotados de maturidade emocional, espiritual e física, e munidos por um amor profundo. É muito difícil isso, né? Você pensar por esse lado. O conceito de ser constituído por dois seres cristãos, tudo bem, não é? Se você mora com o seu filho ou com a sua filha, são dois seres. Se você mora com o seu marido, são dois seres. A partir de dois seres, né? Você não consegue ser um lar, sozinho, né? De uma certa forma. Olha como é que funciona isso, né? Você depende do próximo, né? Para vocês serem um lar. Assim como um depende do outro para ser igreja, não é? É bem interessante. Agora, essa questão deve ser constituído é a nossa visão, né? É a visão batista da coisa. Espero sim que isso seja uma verdade na vida de cada lar, né? Que a questão das pessoas terem maturidade emocional, espiritual e física, e munidos de um amor profundo, ou seja, é o que o, o, os princípios regem, né? Entendeu? O que os princípios regem, né? É essa a questão. Passa para o próximo aí. O casal deve partilhar ideais semelhantes e serem dedicados à criação dos filhos, na instrução e disciplina divinas. Alguém lê aí Provérbios 22, versículos 6 e 7. É isso aí. Isso, 6 e 7. O 6 e 7? Acho que eu li, peguei errado, viu? Lady, eu acho que peguei errado. Acho que é 5 e 6, viu? É 5 e 6. Pega 5 e 6 aí. Fica a dica, hein? Ó.
Olha aí. Aqui fala muito sobre a alusão do caminho do perverso, né? Cheio de espinhos. Caminho, né? Quando fala de caminho, né? E cabe a nós, como pais, a instrução aos nossos filhos. Aliás, né? Isso daí lá em Provérbios era uma verdade do povo judaico que se iniciou lá na saída do povo hebreu do Egito, que Deus libertou o povo de Israel da mão dos egípcios, e que falou da seguinte situação: lembrem-se deste momento através das festividades. Você vê até hoje, né? O povo diz, os judeus fazendo as festas, as principais festas, né? Que é uma forma deles se lembrarem daquilo que Deus fez por eles. E isso daí foi passado de pai para filho, sobre essa questão da importância do Deus de Israel, de suas leis e do que ele fez pelo povo, que as coisas passavam-se de geração em geração. Isso daí era feito o quê? De pai para filho. A instrução sobre o caminho que deve se andar, da mesma forma aqui, quando a gente fala de Cristo, quando a gente fala do reino, a instrução primordial e primária da vida de uma criança, ou seja, de um filho, é dado pelos pais. Aí vem a questão também do discipulado, né? Ele está se espelhando, ele pode se espelhar em você, pai? Pode se espelhar em você, mãe? Você é discípulo de Cristo? Ou ele vai fazer como o mundo muitas vezes enxerga, né? Ah, para ser cristão, para ser como meu pai, eu prefiro fazer outra coisa. Para ser como minha mãe, eu prefiro fazer outra coisa. Então, assim, o exemplo começa de casa, né? Começa de casa. Criança é muito observadora, né? Criança observa tudo. E vai muito do que a gente faz e ele coloca a gente de encontro com o que a gente fala. A minha sobrinha é assim. A minha sobrinha de segundo, eu já sou um tio-avô já, né? Tão novo já tio-avô. Minha sobrinha neta, minha sobrinha, minha sobrinha neta estava com o dedo na boca. Dedo na boca. E a mãe dela repreendeu. 3 minutos depois estava a mãe dela com o dedo na boca. Tomou um tapa da menina. Mas olha, vai muita questão de exemplo, né? Então, assim, a questão do partilhar ideais, primeira questão do casal, né? Existem situações que não há um casal, mas existe sim uma tratativa para com os filhos, né? Então, a questão da criação, da instrução, da disciplina, tem muito a ver mais das suas ações, da sua atitude, o que você é, o que você reflete, o que você passa para os seus filhos, né? O Pedro, eu amo falar sobre isso, porque assim, eu tenho muito exemplo do meu pai comigo, né? E do Pedro comigo também, tá? Porque assim, o meu pai ele sempre foi uma pessoa certa, muito direita, tá? E eu tinha medo de desagradá-lo. Mas não porque ele me batia, meu pai nunca relou a mão em mim, nunca relou a mão em mim. Mas sim pelo que ele significava e representava, que significava, não, significa, graças ao bom Deus, ele ainda está vivo, e representa para mim. Eu tinha receio de desagradá-lo, pelo fato de não ser parecido com ele. Entendeu? E eu vejo muitas vezes isso no Pedro, embora o Pedro seja mais sem vergonha do que eu era, né, nessa questão, mas eu vejo isso nele. Então a gente percebe. Se percebe através da visão dos nossos pais sobre nós, e a gente percebe a atitude no nosso filho e a influência que estamos tendo sobre eles.
É muito legal isso daí, muito interessante. Aí vem a parte da igreja aqui. Como eu falei que que a casa é uma célula da igreja, a atuação da igreja é primordial. Lembrando, irmãos, que somos devedores uns dos outros. Então, muitas vezes o que a gente faz aí fora, fala, é problema meu. Não, é problema nosso, né? Nós temos a ajuda de ajuda mútua, mas a nossa vida não é problema não é problema não é um problema individual nosso, é de toda a igreja. Por isso que quando um sofre, os outros sofrem também. Só que a recíproca é verdadeira, né? Então a igreja tem a obrigação de preparar jovens para o casamento. Esse negócio de preparar jovem para o casamento foi muito engraçado. Eu ia casar com a Bruna, né? E na época era o pastor Genivaldo que estava aí. E a gente não teve tempo, porque os dois trabalhavam, de fazer um pré, né? Uma pré-aconselhamento, né? Antes de casar. E o pastor Genivaldo pegou a gente meio que de supetão na porta de saída, depois do culto, falando, não, preciso conversar com vocês. Tal. Aí a gente entrou no gabinete, ele falou, vem cá, vocês estão querendo casar mesmo? Eu falei, tamo. Ah, mas vocês nem vieram falar comigo? Aí a gente falou, mas precisa falar com você? Ué, precisa. Eu quero saber como vocês estão, né? Eu quero saber qual é o real sentimento que um tem pelo outro. Porque eu preciso aconselhar vocês à luz da palavra. Eu achei interessante porque ele se esforçou para poder fazer isso, né? Porque a gente estava fugindo pela tangente de uma forma, mas é por conta de tempo, né? Aí ele dispôs de um período dele depois do culto para falar sobre isso. Mas também foi a única vez que a gente teve uma conversa sobre isso, porque na semana seguinte a gente ia casar. É, foi bem bacana. Foi bem bacana. Ele teceu também, fez umas outras perguntas, mas não veio ao caso falar aí, porque tá gravando também. Eu acho interessante que eu não falar, não, né? Essas coisas, deixa quieto. Treinar e auxiliar os pais nas suas responsabilidades. Orientar pais e filhos nas provações e crises da vida. Assistir aqueles que sofrem em lares desajustados. Lares desajustados. O que seria lares desajustados? Seria uma questão de desajustar é mudança de pensamentos diferentes, né? Pensar outra, né? Exato. Sim, sim. É, essas coisas, né? É um desajuste, né? É um desajuste. E por último, ajudar os enlutados e encanecidos a encontrar, desculpa, eu era tá? A encontrar significado na vida. Esse negócio de encanecidos, eu falei, que é isso, meu? Será que é encanado? Estou encanado, né? Mas não é não. Eu fui buscar o significado, é encanecidos a pessoas com cabelo branco, pessoas idosas, né? Você não, né, Gilmar? Você viu com esse cabelo preto aí? É. Ou seja, ajudar os enlutados e os idosos a encontrar significado na vida. Aí a gente vê o papel da igreja no estudo, né? Olha como a igreja é importante. A igreja, o ajuntamento, né? Gente, eu tava pensando sobre essa questão de igreja. A gente encontra tanta gente, a gente tem um ponto em comum que é a fé em Cristo, mas assim, a gente encontra uma diversidade de conhecimento aqui que é tremenda, né? Eu estava pensando aqui com os meus botões sobre essa casa aqui do lado onde fica o gabinete pastoral. Aí falei, gente, dá para montar uma clínica aí para funcionar de segunda a sexta.
Eu falei isso, o pessoal da diretoria deu risada. O Mourinho foi um dos que deu risada de mim. Mas, enfim, ó, a gente tem um dentista, a gente tem oi? Advogado, psicólogo, a gente tem nutricionista, pré-nutricionista, a gente tem esteticista, a Jennifer, ela trabalha com esse tipo de coisa, estética. Gente, olha como é que é a igreja, né? E cada um, independente dessa parte que eu falei de ganhar dinheiro, de monetizar, de usar a sala aí do lado, cabeleireiro. Então, assim, você tem pessoas que têm suas vocações, tem dom cabeleireiro, né, Zé? Zé cabeleireiro também, barbeiro, né? Não sei como é que funciona esse. É isso aí, é isso aí. E assim, exerce, exerce. Então, assim, a gente tem N pessoas, tem pessoas que são mestres, que são professores, né? Cada um tem o seu dom, tem sua vocação, estudou para tal, e pode utilizar para a edificação do corpo de Cristo, não é? Oi? E tem o pastor, exatamente. Diga-se de passagem, né? E tem o pastor também, né? Então, a igreja, ela tem essas. A gente tem a fé que nos move, que nos dá um ponto em comum, porém, cada um tem a sua habilidade, o seu jeito de lidar tal, e pode ser utilizado em prol do reino, com certeza. Então, essa é a obrigação da igreja em si. E isso daí a gente tem que pensar no contexto de sociedade também, né? É uma mudança, a igreja está aqui para mudar a sociedade, está aqui para ser um ponto focal para a sociedade. Pode, certo. Uhum. Olha aí. Pode, pode. Ah, presbiteriana, sim, sim, sim. Bacana. Uhum. Sim, claro. Existe a necessidade. Bacana, né? Tem uma presbiteriana aqui que eles têm aula de taekwondo. A gente pensa questão de academia, essas coisas. Ah, não vai fazer. Por que não? Né? Por que a gente não pode fazer cuidar da saúde também, não é? Não é verdade? Tem gente que não bebe, come muito, né? Às vezes. Brincadeiras à parte, tá, gente? Ô, Morinha, passa pro outro aí. Ah, é verdade. Não, é culpa minha, ô Morinha. É culpa minha. Eu que tenho que preparar isso daí com ela. Nutrição baseada na Bíblia, é bem interessante. Baseado naquela questão do deserto, né? No deserto, é bem legal. Cristão como cidadão, esse é o último tema aí que a gente vai abordar. Nossa, tema que a gente vai abordar hoje, né? Cristão como cidadão. Primeiro premissa: cristão é cidadão dos dois mundos, o reino de Deus e o estado político. Alguém tem dúvida sobre isso? Estamos dos dois lados. O reino de Deus já está instituído, né? Já está instituído. Glórias a Deus por isso. É aquilo que eu falei na última aula, meu. Se tivesse um reino ou um governo justo, acho que Deus não instituiria um, né? Começaria a partir desse. Mas, enfim. Deverá obedecer às leis de sua pátria terrena, tanto quanto
a lei suprema. Quando a gente fala de lei suprema, é a lei de Deus, a palavra, a Bíblia, tá? Ou seja, tem os dois aí da situação. Devemos demonstrar respeito para com aqueles que interpretam a lei e a põem em vigor, ou seja, os legisladores. Participar ativamente da vida social, econômica e política, com espírito e princípios cristãos. Ou seja, Cristo tem que estar como centro de tudo. Olha aí, a mordomia cristã inclui responsabilidades como o voto, o pagamento de impostos e o apoio à legislação digna. Digna, legislação digna. Ou seja, gente, não, a gente vai ter eleição aqui, não vamos votar nulo, não, né? Vamos nos posicionar. Voto nulo não é bacana. Pagar imposto, né? Também é bem importante. É muito importante dar a César o que é de César, né? Vamos fazer o que é correto, né? E o apoio à legislação digna. Quando a gente fala de apoio à legislação digna, é que é para com as leis que são corretas, estão de acordo. Porque se a gente pegar, em termos de lei e de ordem, se a gente pegasse a Alemanha na década de 30, tinha muita lei lá que não era digna, correto? Que eram aquelas leis que constituída pela política ariana, né? Aí vai o princípio cristão. Ô, Morinha, que está no próximo aí, ó. Passa aí. O cristão deve orar por suas autoridades. Alguém lê aí Romanos 13:1. Aí, assim, Romanos 13 é tudo isso, tá? Eu só peguei uma partezinha. Certo. Quando a gente fala dessa forma, o sujeitar à autoridade, a gente parte do princípio que deve ser uma tratativa de Deus com o seu povo, acredito eu. Pode ser uma tratativa boa pelo fato da autoridade ser uma autoridade temente a Deus e agir com justiça, ou pode ser uma tratativa boa porque algo a gente vai aprender disso que a gente está passando, né? Mas, enfim, o que muitas vezes eu levo bastante em consideração nessa questão da autoridade, da questão da gente estar tendo um papel ativo na política, tá? Como cristãos, é o fato da gente tomar como base o último, que é, se houver a necessidade de escolha, que, que seja obedecer a Deus antes dos homens. É que a política, a legislação ou o nosso atuar tem que estar sempre de acordo com a palavra. O que a palavra de Deus diz? Como é que é esse candidato aí que está à frente? Ele está de acordo com a palavra de Deus? Ele não está de acordo com a palavra de Deus? A palavra de Deus tem que ser levada em primeiro lugar. Sim, nós ainda temos um reino instituído, temos, mas o reino de Cristo vai se concretizar na glória, no fim dos tempos, né? Mas enquanto isso, a gente convive com esse reino, sim. E cabe a nós, como um reino de Cristo, que tem que ser levado em primeiro lugar, saber enquadrar, né? Enquadrar as regras do reino de Cristo e entender o que é justiça e o que não é justiça, né? Eu coloquei, uma vez eu dei uma aula sobre isso aqui, faz bastante tempo. Se você colocar Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, e enquadrar isso em todas as regras de justiça e na forma como as autoridades estão agindo, você consegue tirar uma prova do que está sendo justo e do que é injusto. Não é?
Então, vamos como cidadãos exercer o nosso papel, porque isso também é do nosso direito. Mas como cidadãos do reino de Deus, tá? Saber o que é certo e o que é errado. E entender como a gente vai votar, para onde a gente vai direcionar o nosso voto, né? Ah, de fazer campanha? Entendi. Então, é isso que você tem que ver. Sim. Exato. Sim. Então. Exato. E também o poder que nós possamos dar para alguém do Estado simplesmente Exato. acabar com a gente. Acabar, proibir a reunião de igreja. Que a gente, na hora do voto, entender isso aí. Mas não é nossa responsabilidade estabelecer as instituições governamentais. Não é essa a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é viver o Evangelho de Cristo para que a nossa vida influencie as pessoas que não são cristãs a ter um procedimento juntamente perigoso. Agora, quando a gente coloca que o nosso voto como cristão tem que estabelecer o governo do nosso país, nós estamos dizendo o quê? Que a nossa comunidade de vida não é suficiente. Eu acho que a gente está muito equivocado quando se fala do político do país. Ele está muito longe daquilo que deveria ser como igreja desse mundo, do nosso país, principalmente. Quer dizer, isso tem se afastado tanto da sua responsabilidade, que está sendo uma bagunça tão grande no nosso país, não só com relação à igreja evangélica, não, é de todas as religiosas. O que está acontecendo com o nosso país aqui, olhar por isso, nós estamos colocando um país um perigo muito grande de uma disputa religiosa através da política. Isso é verdade. A gente está levando o país para esse ponto. Sim. Se for analisar, nós temos 190, 188, 90 coisas assim, deputados evangélicos. O que esses caras fizeram? Qual o nosso discurso de que a gente precisa também evangélico? Peraí, a gente tem que votar, isso é uma responsabilidade do cidadão. Agora, se ele é evangélico ou não, isso é outra história. Eu tenho que ter uma consciência de que não voto nos meus políticos que eu estou depositando. E por que eu estou depositando voto nesse candidato legislativo ou executivo, seja lá qual for, e por que eu estou fazendo isso? Porque se a gente for analisar com relação a homicídios,
cristão não é o meio do nosso cristão. É verdade. Não é. Sim. Eu concordo completamente com o que você está falando, mas a igreja ela não tem apenas, exatamente isso que está apenas uma postura, uma responsabilidade espiritual na igreja. Isso é para que fomos chamados? Sim, concordo. Mas nós temos uma responsabilidade social. Tá bom, veja bem, como é que a gente vai exercer isso? Como a gente tem que exercer isso? O Rodrigo colocou no início, os vários anteriores falavam de um lar. Foi. Qual é a base do nosso lar? Não, sim, Zé. Não, peraí, deixa eu concluir. Vou uma pergunta retórica. Qual é a base do nosso lar? É realmente, no Evangelho de Cristo, os nossos lares, nós temos uma pesquisa de 2019 para 2020, uma pesquisa feita por nós mesmos, no Evangelho do Brasil, e 93% dos filhos evangélicos nunca levaram a pessoa a Cristo. Como é que eu posso dizer que o nosso país é cristão? 93% dos crentes brasileiros, evangélicos brasileiros, nunca levaram a pessoa a Cristo, meu irmão. Vocês estão entendendo o que é isso? Isso não é pesquisa feita aleatoriamente por fato, é uma pergunta feita dentro das igrejas. Certo? E as pessoas falam assim, nunca levei, nunca fiz, nunca levamos só para o evangelho. Aí agora, eu me arrogo um país cristão e quero levar as pessoas a eleger um governo justo. Como? Como é que um país cristão consegue eleger um governo justo? De que forma? Se esse membro desse povo diz que nunca levaram, nunca levaram a pessoa a Cristo. Então, assim, o que nós temos que rever não é o conceito religioso, não é o conceito político, e quem vai ser esse nosso governador do país, não é essa questão, não. Tem que ver o nosso conceito de evangelho. O que nós estamos errando aqui não é com a política. Porque o mundo tem que piorar. Se você acha que o mundo tem que piorar, está enganado, irmão. Desculpa. O mundo tem que piorar, sim. A palavra precisa se cumprir. Quando eu entender que no mundo terei aflições, se tem igual que eu venço o mundo, aí quando eu vou entender essa expressão de Jesus, aí eu vou dizer o seguinte, irmão, o mundo tem que apodrecer cada vez mais. Por quê? Porque eu não pertenço ao mundo. Ele vai, Zé, o mundo vai apodrecer. Então, como é que Nós não se necessita da nossa participação para isso. Como é que eu estou me preocupando com a política? Eu não estou preocupando com a política. Eu quero falar com as pessoas justas. Eu tenho que esquecer isso, gente. É isso aí. Não, mas não. Sim, ó, mas aqui, Davi, não é a palavra de Deus. Nós estamos falando de um conceito nosso. Mas não estamos falando da palavra de Deus. Sinceramente, meu irmão, Gente, peraí. Vamos fazer o seguinte, a gente já vai acabar a aula, aí vocês discutem após a aula, senão a gente vai ficar até 1h da tarde aqui, tá? Eu já estou quase chegando no final, aí vocês conversam depois. Sim. Então. Entendo. Não, eu entendi o ponto. O ponto da situação é o seguinte, tá? Que é o mesmo ponto da situação que a gente fala sobre a questão de Hitler, tá? Hitler, então, o conceito de Hitler era exatamente fazer o que o povo queria que ele fizesse, porque o povo alemão era tudo assim, tá? O conceito de Hitler surgiu de uma ideologia alemã em que o povo pensava como ele. Ele simplesmente deu aquilo que Satanás faz com a gente, dá aquilo que a gente quer, tá? Se você tiver um conceito enraizado cristão dentro dos lares, a partir do momento que o povo tiver uma mudança de pensamento e de atitude, o povo não vai aceitar determinadas pessoas no poder. Então você sobe, de repente, aquilo que o povo, se tiver instruído por Deus, almeja. Levando em consideração que o reino de Deus ele não era a tratativa divina de lei, de legislação, não era para instituir homens. O povo de Israel colocou um rei
pelo fato do problema que teve dos últimos juízes, do problema que teve com o último juiz, que os filhos dele eram ladrões, eram corruptos, né? Entendeu? Então aí o que o povo pediu? Não, Eli. O que o povo pediu? Um rei, um homem. Então, a princípio, aí começou por aí. Então, quando a gente fala que a voz do povo é a voz de Deus, categoricamente, é que muitas vezes aqueles governantes que estão à frente, eles são um reflexo da sociedade. Então, se a gente tem que mudar a sociedade para mudar o governante. Entendeu? Não, mas não é o conceito não é a mudança. Então, mas o conceito, ô Zé, o conceito, ô Zé, não é. O conceito não é esperar que alguém mude a sociedade. O conceito é que a sociedade coloque alguém de acordo com o que ela pensa. Deixa eu. Sim, sim. É uma discussão bem inflamada. Vamos terminar. Eu compreendo. Sim, vamos terminar a aula. Senão a gente vai ficar aqui até as 3 horas da tarde. Depois. Depois. Pessoal, vamos encerrar a aula, que a gente já está no último tema. Pelo amor de Deus! No último tema. O pessoal precisa fazer almoço. Mas depois a gente fica. Porque eu gosto também desse negócio aí. Tá? Ô, Maurinha, põe o último aí pra gente. O restante do caminho aí, dia 4/9, é esse aqui, ó. Princípios batistas, a igreja e também nossa tarefa contínua. Eu espero que acabe 4/9. Mas também, se você pegar a igreja, nossa tarefa contínua é bastante coisa. Bastante coisa. Então, gente, é o seguinte, a gente já está encerrando aqui, tá? Aí a gente vai continuar combatendo aquele papo. Eu gosto disso aí, tá? Quem quiser ficar, fique. Quem não quiser, não fique, tá? Tenha um ótimo domingo aí. E eu espero que os irmãos venham também à noite. Espero vir também, para a gente se encontrar. Tá bom? Ô Ed, ora pra gente. Amém.